Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando a nossa reunião Vida e Ministério Cristã da semana 29 de setembro a 5 de outubro. Teremos muitas partes interessantes e tenho certeza que vai facilitar a sua preparação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é sempre um prazer ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos as nossas reuniões, partes importantes, que nos ajuda a dar bons comentários, louvar o nosso Deus Jeová e também fortalecer a fé de nossos irmãos. Como dito inicialmente, estaremos agora preparando essa parte importante, joias espirituais da semana 29 de setembro a 5 de outubro, e vamos considerar Eclesiastes capítulo 3 e o capítulo 4. Somente antes de iniciarmos, como de costume, já se inscreva no canal se você é novo aqui no canal, deixe o seu like, faça seu comentário, se você puder compartilhar esse vídeo com mais pessoas, faça isso, deixe o seu joinha, isso é muito importante, e caso você deseje ajudar o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro. Então pegue aí a palavra de Deus ou o seu telefone e vamos juntos iniciar fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro de Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 8, que diz assim: tempo para amar e tempo para odiar, tempo para guerra e tempo para a paz. Então a pergunta é: quando não é tempo para amar? Então não é tempo para amar aqueles que odeiam a Jeová, que não fazem a sua vontade e que descaradamente rejeita o proceder da retidão. Jeová só deixa de amar aqueles que deixam de amar ele. Esses terão o tempo certo de Jeová agir. A segunda pergunta de nossa apostila: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia dessa semana? Então agora, como dito, vamos selecionar alguns versículos e fazer um comentário à base deles. O primeiro escolhido é Eclesiastes capítulo 3, o versículo 1, que diz assim: para tudo há um tempo determinado, há um tempo para toda atividade debaixo dos céus. Salomão, depois de uma reflexão profunda, chegou a essa seguinte verdade: para tudo há um tempo. Isso me fez fazer a seguinte pergunta: que tempo eu estou vivendo? Será que estou usando o meu tempo para aproveitar e fazer a vontade de Deus? Ou estou deixando que as coisas seculares tomem meu tempo? Isso me fez ver que tudo vai passar, mas o meu tempo, a minha energia, a minha vida deve estar dentro dos propósitos de Jeová, que é fazer a sua vontade. Agora o versículo número 10. Vi a ocupação que Deus deu aos filhos dos homens, para mantê-los ocupados. Esse versículo é muito interessante e, de fato, também é uma realidade. Todos temos ocupações, rotina diária, que tentamos de várias formas mudar, mas não conseguimos. E a resposta está nesse versículo: Deus mantém os homens ocupados. Isso denota para mim a importância de usar muito bem o meu tempo de vida, pois tudo se repetirá e nada mudará. Mas a minha maneira de ser e de agir vai demonstrar se de fato usei o meu tempo dado por Deus em vida. Versículo 11. Ele fez tudo belo a seu tempo, pôs até mesmo a eternidade no coração deles. No entanto, a humanidade nunca compreenderá plenamente o trabalho do verdadeiro Deus. Esse versículo me ajuda a entender o quanto devo valorizar a minha vida que Deus me deu, pois mesmo não entendendo todos os propósitos de Deus para a minha vida, devo apenas aceitar, pois Ele é o verdadeiro Deus. E, ao colocar a eternidade no meu coração, me faz com que eu anseie buscar a sua presença, pois somente Ele pode nos dar essa eternidade. Versículo 12. Concluí que, para eles, não há nada melhor do que se alegrar e fazer o bem durante a sua vida. Sabemos que há mais felicidade em dar do que receber, e o salmista reconhece exatamente essa necessidade na vida do ser humano enquanto em vida.
Isso me ensina a necessidade de fazer o bem a todos, sem fazer distinção, pois é esses atos de bondade que enriquecem a vida do homem. E o maior ato de bondade e amor que posso fazer é continuar servindo a Deus e divulgando essa mensagem de salvação para outros. Agora o capítulo 4, versículo 6. Melhor é um punhado de descanso do que 2 punhados de trabalho árduo e correr atrás do vento. Salomão ali destaca algo muito importante que, infelizmente, devido à correria da vida, acabamos não percebendo. E quando nos damos conta, já fizemos, já passou e não tem como voltar atrás, que é trabalhar menos e aproveitar mais a vida, pois tudo passa, quer seja riqueza, quer seja pobreza. Ou seja, precisamos valorizar mais o que podemos ter e deixar de lado o que não conseguimos ter, pois isso pode nos trazer tristeza e, para nós cristãos, podemos enfraquecer a nossa fé. Versículo 8. Um homem totalmente solitário que não tenha nenhuma companhia, não tem nem filho nem irmão, mas não há fim de todo o seu trabalho árduo. Seus olhos nunca se satisfazem com as riquezas. No entanto, será que ele se pergunta: para quem trabalho arduamente, privando-me de coisas boas? Isso também é vaidade e uma ocupação penosa. Esse versículo me ensina que, por mais que eu seja só, que não deseje nem ter família nem filhos, isso não fará que minha vida seja diferente, pois continuarei com todo o trabalho árduo e sem desfrutar de coisas boas, nesse caso, uma família. Ou seja, preciso avaliar muito bem minhas decisões, pois com família ou não, nada muda, tudo é vaidade. Versículo 9. Melhor 2 do que 1, porque eles têm boa recompensa pelo seu trabalho árduo. Essa mensagem me ajuda a entender que trabalhar em equipe é fundamental em todos os setores da vida, pois irei conseguir desenvolver melhor o meu trabalho. E na vida pessoal, terei um relacionamento sólido e tríplice quando coloco Jeová no meio. Ou seja, nada se faz sozinho. Sendo assim, preciso valorizar as pessoas que ao meu lado estão e fazer novos amigos, pois só não chegamos a lugar nenhum. Versículo 12. Também alguém pode vencer a um que está só, mas 2 juntos podem resistir ao agressor, e um cordão tríplice não pode ser facilmente rompido. Como em todo relacionamento, quer amoroso, quer somente de amizade, tendo o ponto de vista de Deus em sua relação, nada dará errado. Haverá contentamento e gratidão por tal amizade. Isso me ensina que em tudo que eu estiver envolvido, colocando Deus à frente de tudo, nada dará errado. Vamos iniciar a nossa parte, que é, como já dito, faça o melhor no ministério, e vamos iniciar fazendo a designação número 4. Eu já disse até um pouco sobre ela, mas vou repetir. Iniciando conversas, essa parte ela tem 3 minutos, será de casa em casa. Use a sentinela número 1 de 2025 para começar uma conversa. A pessoa mostra interesse em outro assunto, ajuste o que você ia falar levando em conta o que ela mencionou. Então nós podemos iniciar essa parte da seguinte forma. Maria, ela diz: olá, bom dia. Então a moradora chamada Ana diz: bom dia, o que deseja? Maria continua: hoje estamos fazendo um trabalho de evangelização. Me chamo Maria, como você se chama? Então a moradora se apresenta: me chamo Ana. Então Maria ela continua: Ana, é um prazer falar com você. Hoje estamos falando de um assunto que afeta todos nós, diretamente ou indiretamente, que são as guerras. Você já se perguntou se um dia poderemos viver livre delas? Então Ana ela diz: olha, na verdade, não penso muito nisso, pois primeiro que está longe, embora nos afete às vezes na economia, mas não estamos vendo. Acho que tem coisas mais importantes em nossa cidade que poderíamos estar mais preocupados do que as guerras. Então Maria ela diz: muito obrigado por sua resposta. E achei interessante seu posicionamento. Mas qual seria essas coisas que você diz que poderíamos estar mais preocupados? Então Ana ela fala: eu poderia citar algumas, mas vou falar somente uma. Saúde.
Isso sim nos afeta e vivenciamos todos os dias essa realidade. Então Maria diz: você tem razão. Infelizmente tem deixado a desejar. Nesse ponto específico, você acha que podemos ter mudança para melhor ou a tendência é piorar? Então Ana ela diz: bem, pelo andar da carruagem, não tem jeito mais não, vai só piorar. Então Maria ela diz: olha, infelizmente concordo com você. Por mais que os governos tenham boa intenção e até o desejo de realmente resolver, eles nunca irão conseguir. Você sabe o porquê? Então Ana diz: porque não querem? Então Maria ela responde: é mais do que isso. Veja só o que diz aqui em Jeremias capítulo 10, versículo 23. Então, após a leitura, percebeu? Eles, por natureza, não podem nem controlar o seu caminho ou o seu caminhar, muito menos uma nação. Por isso que eles jamais vão conseguir. Só tem um jeito disso tudo ser resolvido. Então Ana ela diz: é mesmo? Como? Maria finaliza: vou te mostrar. Então aqui a gente finaliza a nossa primeira designação, a designação número 4. Vamos agora fazer a designação número 5, cultivando o interesse. Essa parte ela tem 4 minutos, será testemunho informal. Ofereça um estudo bíblico para uma pessoa que aceitou a sentinela número 1 de 2025. Então podemos iniciar assim. Maria ela diz: bom dia, Ana. O que achou da aula hoje? Então Ana fala: olha, não sei, eu estava com fome ou com sono, mas achei a matéria difícil. De repente, depois desse lanche, fique mais fácil de entender. Então Maria diz: também achei difícil, mas creio que vai melhorar também. Mudando rapidamente de assunto. O que achou da revista que eu te deixei? Ou que eu te dei de presente? Então Ana diz: achei interessante, embora ainda não tenha conseguido ler tudo. Mas a parte que eu li gostei. Quem não deseja o fim das guerras e viver em paz? O difícil é isso acontecer. Então Maria ela diz: realmente imaginar um mundo assim não é fácil, pois a nossa mente está limitada somente a essa realidade e acabamos não entendendo e nem compreendendo o lado espiritual, pois conforme você deve ter lido, quem promete isso é Deus. Então Ana diz: sim, sim, eu entendi que é Deus que promete, mesmo porque, imagino eu, somente Ele tem esse poder e essa capacidade. Então Maria ela diz: exato, e entender às vezes os propósitos de Deus realmente não é fácil. Por isso que precisamos entender o que Deus já fez no passado, o que Ele está fazendo hoje e o que Ele fará no futuro, pois isso vai nos dar garantia e confiança que todas as suas promessas se tornarão uma realidade. Por isso que já falei para você que é preciso ter um estudo, pois vai te ajudar a não ter dúvida dessa realidade. Eu sei que nossa vida é corrida, mas o que acha de tirarmos um tempinho para estudarmos a palavra de Deus? Então Ana fala: olha, não sei por qual motivo foi, mas dessa vez você me convenceu. E como seria esse estudo? Então Maria fala: vou te mostrar. Então aqui a gente finaliza a segunda designação, que é a designação número 5, fácil, simples e objetiva. Passando agora para a última, que é a designação número 6, será feita em forma de discurso. Tem o seguinte tema: Deus é justo e não tem preconceitos. Podemos iniciar da seguinte forma. Sabemos que no mundo em que vivemos, muitas pessoas sofrem com o preconceito em vários aspectos da vida. Eu já passei, você já deve também ter passado, e vamos encontrar muitas pessoas que estão passando por tal situação. No passado, esse tema não era o foco, mas hoje tem se falado muito nesse tema. E levando para o lado espiritual, muitas pessoas podem achar que o nosso Deus Jeová também age de tal forma, de modo injusto e com preconceito. E pessoas que pensam assim podemos encontrar no ministério, na pregação de casa em casa. Se isso acontecer, que textos podemos usar para ajudar a pessoa a entender que Jeová age sempre com justiça e que ele nunca, jamais age com preconceito? Bem, podemos ver vários textos que mostram que Jeová sempre trata as pessoas com justiça e nunca com preconceito. Mas vamos nos concentrar nesse momento somente em 2, que é o livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, e Atos, capítulo 10, versículo 34 e 35.
Veja o que diz inicialmente Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Pois Jeová, seu Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e que inspira temor, que não trata ninguém com parcialidade e nem aceita suborno. O contexto desse versículo, tanto antes como depois, mostra o quanto Jeová é imparcial, pois os israelitas tinham acabado de errar novamente contra Jeová, e Moisés, em sua fúria, tinha quebrado as pedras. Mas o que Jeová fez? Jeová os conduziu até a terra que havia prometido aos seus descendentes, mostrando assim que ele cumpre o que promete, independente dos erros cometidos por tal pessoa, pois o arrependimento é que vai contar para a justiça de Deus. No ministério, podemos mostrar exatamente essa linha de raciocínio, que Jeová não guarda rancor com os erros cometidos. Ele passa por alto, perdoa e cumpre sua promessa. Mas o arrependimento se faz necessário para que a pessoa possa ser tratada com justiça e sem preconceito. E caso a pessoa ainda tenha dúvidas sobre essa questão, o início do versículo 18 diz que Jeová faz justiça, ou seja, não tem nada que afete a sua decisão de julgamento. Ele sempre agirá com justiça, diferente dos humanos, que aceita até suborno para agir com injustiça e com preconceito. Jeová não é assim e nunca será. Veja agora o segundo texto e como podemos usá-lo, mostrando que Jeová não tem preconceito e nem age injustamente. Atos 10, 34 e 35. Em vista disso, Pedro começou a falar. Ele disse: Agora eu entendo claramente que Deus não é parcial, mas em toda nação ele aceita aquele que o teme e faz o que é direito. O apóstolo Pedro havia tido uma visão na qual não havia entendido até que homens vieram buscá-lo para ir até a casa de Cornélio. Ao observar que o Espírito Santo havia também sido derramado sobre eles, aí ele entendeu a visão que havia tido, de que Jeová não é parcial, mas em cada nação o homem que teme a Deus é aceitável. Sem hesitação, Pedro os batizou. Esse relato ajuda o morador a entender que Jeová não faz concepção de pessoas. Ele aceita a todos que querem fazer a sua vontade, levando sempre em consideração a sua palavra, pois somente ela ajusta a pessoa para servir a Deus. Podemos mostrar para as pessoas que, independente de erros passados ou se está vindo de denominação, não importa. O detalhe é querer fazer a vontade de Jeová. Quando isso acontece, Jeová sem dúvida vai aceitar a pessoa e, a partir daí, estará resguardado nos braços de Jeová, sem jamais sofrer injustiça ou preconceito da parte do Senhor. Quando usamos a palavra de Deus para tocar o coração da pessoa, podemos ter a certeza absoluta que essas jamais pensarão que Deus é injusto ou preconceituoso. Pelo contrário, conhecerão um Deus de amor e justiça. Então, depois do vídeo Um Amor de Verdade, tem a seguinte pergunta: quando passamos por problemas no casamento, por que seguir os conselhos de Jeová é sempre a melhor opção? Então, podemos responder da seguinte forma: porque quando não colocamos Jeová no meio de nossas decisões, jamais tomaremos decisões baseadas em sua palavra. Será somente a nossa decisão pessoal. E na maioria das vezes, quase sempre nunca dá certo. Mas quando colocamos Jeová na frente de tudo, faremos boas escolhas e Jeová sempre estará do nosso lado. A segunda pergunta é pós o vídeo Não seja enganado pela falsa paz. E a pergunta é: o que você aprendeu do exemplo do casal Freisinger sobre como lidar com sérios problemas no casamento? Então podemos responder da seguinte forma: eu aprendi que separar não vale a pena, pois não estaremos agradando o nosso Pai Celestial e nem seremos pessoas totalmente felizes, pois o mesmo trabalho que temos quando casados também teremos como separados. Ou seja, nada muda. E se nada muda, a melhor coisa é manter a união familiar.
deixar Jeová feliz e agir certo no casamento. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza essa consideração rápida e básica e espero que essas perguntas possam ter auxiliado ou dado uma luz na parte que você também pode se preparar da forma que você achar mais interessante. Caso você queira usar essas respostas, fiquem à vontade. Então, muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.